Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da hidrostática. Vamos falar no Teorema de Steven ou Princípio de Steven, tanto faz. Antes de começar, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Vamos lá! Aqui, ó, continuando hidrostática, Teorema de Steven. Então imagina que aqui nós temos um recipiente cilíndrico, o fundo dele é redondinho, tem um líquido aqui, não importa que líquido é. Esse líquido está até uma certa altura do fundo desse recipiente e ele está aberto, então aqui tem ar sobre a superfície do líquido. Eu vou considerar neste líquido 3 pontos, ou 2 pontos. Esse ponto aqui que é o A, esse ponto A é o ponto da superfície do líquido, este ponto B aqui embaixo, no fundo do recipiente, que é o ponto B, vou botar do ladinho aqui o B, e o centro de gravidade desse líquido, que é o C. Aí, ó, 3 pontos. Eu estou olhando aqui vendo que sobre este líquido tem 3 forças agindo sobre ele. Sobre o ponto A, que é a superfície do líquido, você tem o ar exercendo uma força sobre ele, ó. Olha aqui, tem um vetor força, que é a força que o ar está exercendo sobre o líquido. No C, é o peso do líquido, a terra puxando esse líquido para baixo. Aí, ó, peso do líquido. E é claro que quando o ar exerce uma força para baixo, a terra exerce uma força para baixo no líquido, tudo isso vai exercer uma força no fundo do recipiente. Então, o fundo do recipiente reage, aplicando sobre o líquido uma reação que é a força B. Como nós temos o líquido em equilíbrio, a força resultante sobre o líquido tem que ser zero. Tanto que nós estamos trabalhando com hidrostática, estática é equilíbrio. Então, para que a resultante sobre o líquido das forças seja zero, FB tem que ser igual a força para cima, tem que ser igual a soma das forças que estão em sentido oposto. Somando FA com o peso do líquido, nós temos a força que a superfície exerce sobre o líquido. Beleza. Então aqui, olha só, eu posso dividir tudo pela área do recipiente, porque tudo está sendo aplicado no fundo do recipiente. Então aqui área e área. Veja que eu dividi tudo pela área. E nós já falamos que força exercida sobre uma área é pressão. Então, a pressão no fundo do recipiente vai ser igual a pressão no ponto A mais peso do líquido, massa do líquido, vezes gravidade dividido pela área. Olha que interessante surgiu aqui. Então, nós temos, ó, PA, PB igual a PA mais, olha, massa do líquido, gravidade dividido pela área. Nós já falamos que densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade do líquido multiplicado pelo volume do líquido, dividido pela área que está aqui, ó. E multiplicado por G, que continua aqui. Então, PB igual a PA mais, olha, o volume deste líquido é a área da base multiplicado pela altura. Então, vai ficar assim, ó, densidade do líquido, volume que este líquido está ocupando é a área da base multiplicado pela altura, vezes G sobre área. Olha que interessante aqui, ó. Eu cancelo esta área aqui, ó. Então, a pressão no fundo do recipiente vai ser igual a PA mais densidade do líquido, aceleração da gravidade e altura. Isso daqui é que traduz o Teorema de Steven.
Vejam que PA, olha, PA é a pressão que o ar exerce sobre o ponto A. Então, PA é a pressão atmosférica. Aqui, ó, D, densidade do líquido, GH, nós chamamos de pressão hidrostática, que é a densidade do líquido, GH, ou seja, é a pressão devida apenas ao líquido. Então, nós temos que a pressão no ponto B vai ser a pressão atmosférica mais DGH. Aí, ó, isso que traduz o teorema de Stevens. A pressão num ponto do líquido é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Meninos e meninas, se nós jogarmos o PA para cá, vai ficar PB menos PA igual a pressão hidrostática. Isso que diz o teorema de Stevens. A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido nada mais é do que a pressão hidrostática. Isso que é o teorema de Stevens. Detalhe importante. Imagina que eu tenho aqui um recipiente, ó, um recipiente. Esse recipiente contém um líquido, ó, aqui eu tenho um líquido qualquer, e eu tenho dois pontos neste líquido. Este ponto A aqui, ó, esse ponto A está a uma altura H da superfície do líquido, e este ponto B aqui, ó, que está a uma altura H da superfície do líquido. Vejam que esses dois pontos estão na mesma altura. Então vejam, a pressão que o ar vai exercer aqui é igual para os dois pontos. O líquido é o mesmo nos dois pontos, a gravidade também, a altura também. Ou seja, neste caso, a pressão que o líquido exerce no ponto A é igual à pressão que o líquido exerce no ponto B. Ou seja, pontos de um líquido que estão na mesma horizontal sempre estarão sujeitos à mesma pressão. Então, essa superfície do líquido, onde a pressão é mesma, nós chamamos de superfície isobárica. Beleza? Agora vamos fazer exemplo para fixar isso aí que nós falamos. Então, vamos ao exemplo. Um reservatório contém água cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, até uma altura de 10 metros. A pressão atmosférica é 10 elevado a 5 newton metro quadrado. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a pressão no fundo do reservatório, expressa em newtons por metro quadrado. Vejam que ele está querendo a pressão no sistema internacional no fundo do recipiente. Então, olha aqui, eu vou considerar a superfície como sendo o ponto A e o fundo do recipiente como sendo o ponto B. Como nós já vimos, a pressão no fundo do recipiente, ó, ou seja, a pressão no ponto B vai ser a pressão no ponto A mais a pressão hidrostática do próprio líquido. A pressão no ponto B que ele quer saber vai ser igual. A pressão no ponto A é a pressão atmosférica. Aí, pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática é densidade do líquido, aceleração da gravidade, altura da coluna líquida, que é esse daqui, ó, que ele falou que vale 20 metros. Então, agora é só substituir. Não podemos esquecer que se ele está pedindo no sistema internacional, a altura está no sistema internacional, a pressão atmosférica também, mas a densidade do líquido não. Então, tem que passar isso daqui para quilograma por metro cúbico, que nós já falamos que vale 1000. Então, a pressão no ponto B vai ser igual a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 elevado a 5, mais densidade do líquido, passa para o sistema internacional, quilograma por metro cúbico, vai dar 1000
quilogramas por metro cúbico, multiplicado por 10, que é a gravidade, multiplicado por 20, que é o 10, que é a altura da coluna líquida. Então, aqui nós temos a pressão no ponto B, que é no fundo do recipiente, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 5 mais. Aqui vai dar 1.000, 10.000, 100.000. Então, 100.000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5. Então, a pressão no fundo do recipiente vai ser 1 mais 1, 2. Repete a potência de 10, Newton, metro quadrado. Está aí a pressão que o ar e o líquido exercem no fundo do recipiente. Tranquilo, né? Matemática simples aí. Agora vamos ao 2. Para o 2 agora. 3 líquidos imiscíveis, ou seja, eles não se misturam, de diferente densidade, se dispõe um tubo em forma de U. Está aqui, ó. Como mostra a figura. Sendo 0,6 gramas por centímetro cúbico a densidade do líquido menos denso, determine a densidade do terceiro líquido. Então vamos aqui, ó. Qual seria o líquido menos denso? Menos denso é aquele que está mais em cima, que é esse daqui, ó, vermelhinho. Esse é o menos denso, que eu vou chamar de líquido 1. O líquido que está mais embaixo é o líquido verde, ó. Esse é o líquido que está mais embaixo, é o líquido verde. Então ele é o mais denso, que eu vou chamar de 2. E o líquido que está intermediário é esse daqui, ó, que eu vou chamar de 3. E é a densidade desse que ele quer. Então o líquido menos denso é o 1, o mais denso é o 2 e o terceiro líquido está entre esses dois aí. Olha só. Vamos analisar o seguinte, ó. A parte mais baixa é esse ponto aqui, ó, onde esses dois líquidos, 2 e 3, estão juntos. Então eu vou traçar aqui uma reta, ó. Vou chamar esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de A. Vejam que esses dois pontos aí B estão na mesma horizontal. Nós já falamos que pontos do líquido na mesma horizontal estão submetidos à mesma pressão. Então, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. E qual seria a pressão no ponto A? É a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática desse líquido 1, que é D1GH1, mais a pressão hidrostática desse líquido 2, que é D2GH2, tem que ser igual à pressão no ponto B, que é a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática desse líquido 3, que é D3GH3. Olha aqui, ó. Se você passar a pressão atmosférica para o outro lado, você já pode cancelar, porque vai um subtrair o outro. Aqui tem G, aqui tem G e aqui tem G. Cancela também. Vejam que agora é só substituir. D1 é a densidade do primeiro líquido, que é o menos denso, que é 0,6. H1, a altura do primeiro líquido, que é 6. Não precisa mexer na unidade, porque está tudo no sistema CGS. Mais a densidade do líquido 2, do mais denso, 2,5. Multiplicado por H2, que é 3. Igual a densidade do líquido 3, ele quer saber. A altura 3 é 5. Agora é só fazer conta aqui. Você encontra a densidade do líquido 3, 2,22 gramas por centímetro cúbico. Está aí bem tranquilo. É claro que aqui não tem mistério, você vai multiplicar esses dois aqui, multiplicar esses dois e passar os 5 dividindo aqui. Não tem mistério nenhum. Veja que o líquido 3 está entre o primeiro e o segundo. Então, o líquido intermediário aí. Então, meninos, tranquilo, teorema de Steven.
a resolução de 2 exemplos aí. Não esqueçam de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Valeu, galera!